Olá, alunos! Nesta aula nós vamos falar então sobre os ângulos notáveis de 45 graus, tá? Bom, se para calcular os ângulos notáveis de 30 e 60 nós utilizamos um triângulo equilátero, tá, pessoal? Aqui nós vamos usar um quadrado, certo? Beleza, pessoal. Quadrado, todo mundo sabe, né? São 4 lados iguais, então já é óbvio que eu já posso colocar que isso aqui mede A, aqui mede A, aqui também vai medir A e aqui também vai medir A, certo? Em um triângulo, aliás, desculpa, pessoal, em um quadrado, nós temos aqui, tá, pessoal, uma diagonal, certo? Nós podemos traçar aqui essa diagonal, de forma que essa diagonal, tá, pessoal? De forma que essa diagonal vai dividir o quadrado em dois triângulos retângulos. Eu tenho aqui um triângulo retângulo aqui e tenho um triângulo retângulo aqui, certo? E detalhe, pessoal, essa diagonal também divide esse ângulo reto aqui, ó, em dois ângulos congruentes. Bom, se é congruente, pessoal, então aqui é 45 graus e aqui também é 45 graus, beleza? Então, para a gente entender o ângulo notável de 45, nós vamos partir aqui do quadrado, traçando a diagonal. Aí eu vou ter um triângulo, então, isósceles, com dois lados iguais, e, obviamente, dois ângulos congruentes, que são justamente os ângulos de 45, que é aquele que eu quero. Bom, pessoal, para que eu descubra, então, quanto vale o seno, cosseno e a tangente, tá, de 45, eu preciso, então, descobrir quanto é que vale essa diagonal aqui, certo? Isto, tá, pessoal, em função, essa diagonal aqui, isso em função do A, né? Novamente eu vou usar o Pitágoras, tá, pessoal? Então eu vou fazer aqui, olha, hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto também ao quadrado. Então aqui a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 2a ao quadrado, certo? Esse expoente 2 passa em forma de raiz, então vai ficar assim mais ou menos, né, 2a ao quadrado, correto? Como a diagonal é uma distância, a gente sempre vai adotar valores positivos. O raiz quadrada de 2, a gente não vai calcular isso, vai ficar a raiz quadrada de 2 mesmo. E a raiz quadrada de A ao quadrado dá o A. Então o A sai da raiz. Então, pessoal, percebam que a diagonal aqui, ó, vista em função de A, é A raiz quadrada de 2, certo? Então, no lugar do Dzinho aqui agora, a gente vai passar a enxergar isso como A raiz quadrada de 2, certo? Muito bem. Estamos prontos para entender, então, quem é o seno de 45 graus. Vamos lá. Professor, e agora? Qual ângulo eu olho? Tanto faz você olhar para esse ângulo aqui de baixo quanto para esse ângulo de cima. Os dois não são de 45 graus? Então, tanto faz. Vamos pegar aqui o de baixo, certo? Pessoal, o que é o seno mesmo? Seno, professor, é o cateto oposto sobre a hipotenusa, não é isso? Cateto oposto é o meu A e a hipotenusa é o meu A raiz quadrada de 2. Percebam, tá, galera, que esse A com esse A eu posso simplificar. E aí você vai ver então que o seu seno de 45 graus, tá, pessoal, ficou aqui 1 sobre a raiz quadrada de 2. Aí você vai falar assim, professor, não pode deixar uma raiz no denominador, correto? Correto. Então você vem aqui e vai racionalizar. Você vai colocar aqui então raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2 e nós estamos racionalizando isso. Vamos puxar aqui para o lado, tá, pessoal, para a gente poder terminar essa continha, certo? Vamos lá então. Então, pessoal, eu sei que o seno de 45 graus é igual a quem, pessoal? Raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes quadrada de 2, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 vai dar 2. Tá aqui. Pessoal, o cosseno de 45 graus vai seguir o raciocínio, né, análogo. Tá? Vamos lá então, pessoal. Vamos voltar para o nosso... Vamos voltar aqui então para o nosso triângulo, certo? Aqui, pessoal. Pessoal, olhando para esse triângulo, certo? Vamos lá. Pessoal, quem é o cosseno de 45? É o cateto adjacente, que também é o A, dividido pela hipotenusa, né, pessoal? Que é o A raiz quadrada de 2. Pessoal, vocês concordam, então, que aqui vai ser o A dividido por A raiz quadrada de 2? Não é o mesmo cálculo que nós acabamos de fazer? Pessoal, então o cosseno de 45 graus, ele também vai dar o raiz quadrada de 2 sobre 2, né? Pelo cálculo que nós acabamos de fazer, certo? Beleza. E a tangente de 45, professor? Vamos lá. Gente, o que é a tangente? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto, tá, pessoal? Ao 45 ali, é o A. E quem é o cateto adjacente? É esse cara aqui que também é A.
Então, pessoal, vejam que A dividido para A dá 1, né? Um número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1. Em outras palavras, você pode até falar assim, professor, eu estou simplificando esse A com esse A, e o resultado aqui, então, deu 1, certo? E aí percebam, então, que eu tenho os 3 resultados aí, o seno, o cosseno e a tangente de 45. Pessoal, e é através desta demonstração que a gente chega, então, naquele resultado, naquela tabelinha, né? Onde você vem aqui e faz seno, cosseno e a tangente, né? Aí nós temos aqui, então, essa tabelinha, né, pessoal? Aqui eu coloco o 30 graus, o 45 graus e os 60 graus, correto? Então aqui nós temos o seguinte, que o seno de 30 vale quanto? Vale meio, raiz quadrada de 2 sobre 2, raiz quadrada de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz quadrada de 2 sobre 2, aqui meio, aqui o raiz quadrada de 3 sobre 3, aqui 1 e aqui o raiz quadrada de 3, certo? Então, pessoal, a partir dessas demonstrações, fica mostrado aqui pra gente, né, o porquê que o seno, cosseno e tangente 30, 45, 60 graus são esses valores. E eles são considerados notáveis porque você, aluno, tem obrigação de memorizar esses valores para as provas de vestibular, Enem e as provas que você for fazer aí na escola. Beleza, turma?